Eis-nos para mais um episódio deste podcast polpudo, sumarento, cheio de nutrientes, aconselhado por dentistas e nutricionistas e pediatras. Cá estamos para mais um episódio deste arraial de pontas soltas, este espetáculo tonitruante para fazer as vezes de um Deus ausente. Desde os tempos do outro filósofo bigodudo, o chamado Nietzsche, Deus está morto, alguém tem de ocupar o seu lugar. E apareceu o dinheiro, que ele já estava aí, e encheu os templos de vendilhões. Isto é palavreado para quem gosta de ler a Bíblia ou então está bêbado. Há pouco estava num snack bar, por acaso nem era numa pastelaria, mas estava com vontade de dizer a palavra snack bar. E lança esta frase, que é uma frase tradicional de bêbado: não gaste dinheiro em água. E esta frase, que é das coisas mais bonitas e em condições normais não causa estorvo, uma pessoa passa bem sem água, o que ele está a dizer: tenho dinheiro para álcool, posso pagar álcool para esta gente toda, agora água. E eu lancei para um cenário hipotético, de braços abertos para um cenário hipotético, que é ser um país qualquer, pode ser em África, que eles lá também têm países, precisam de água, manda água engarrafada, ou então uma catástrofe qualquer que tenha acontecido num país e a água está cortada, não há água canalizada, não há água potável e precisam de água. E o bêbado, que tem espírito filantrópico: não, água não mando, posso mandar sagres, posso mandar álcool etílico, mas água não. E eu rimo, pronto, eu sou de riso fácil, sobretudo quando estou a partilhar o espaço com uma torrada e com um galão. Como é que vocês estão? Está tudo agradável? Minimamente, há pouco. Esta semana tenho sido presenteado com dores nas costas. Começou na segunda, fiz um mau jeito, nunca ao contrário, e baixei-me, dei um bom jeito, agora ando melhor. Não há, devia haver o contrário, e isso magoa-me. Porque às tantas nós íamos testar todas as posições e de repente, e nunca me senti melhor. E se isso fosse aplicável a todas as pessoas, partilhávamos essa posição, acabavam-se os massagistas, acabava-se o Pilates, acabava-se os osteopatas, acabava essa malta toda. E às tantas há uma posição que é quando estamos deitados, mas é preciso morrer. Finalmente um dia de descanso, como aquela piada judaica antiga. Eu não sei como é que começa, só sei como é que acaba. É como a vida. Seguramente posso pôr as minhas fichas que nasci, mas é sempre arriscado. Alguém poderá dizer: não, vieste dentro de um saco, foste gerado por inteligência artificial, por isso é que os teus dedos, às vezes com o frio, ficam todos encarquilhados e nascem-me dedos até no cotovelo. E eu, olha, fui criado pelo Midjourney. Quando alguém diz imagina, eu digo: mãe, pai. Isto é só para quem percebe. Agora, em situações normais, passo bem por uma pessoa. E isso é já esticar o raciocínio. Eu muitas vezes, uma das minhas apoquentações, eu agora vou abrir o coração. Espero que estejam preparados para esta verdade. Aquela verdade tão propalada pelos humoristas. O humor é verdade, é genuíno, mas nunca chegam lá, ficam sempre do lado de fora da verdade. Há uma exceção, e é esta. Eu estou sempre contido naquilo que digo, não no sentido de vou ferir este, quer é que se foda, é tipo o Rui Sinel. Não é nesse aspecto, é naquilo que eu posso transbordar eventualmente acerca de um tema. Em certas áreas posso ser assoberbante, posso cuspir um caudal de referências ou um encadeamento. A maioria fica desorientada. Há uns anos esta parte eu digo começo porque é cada vez mais nítido a dar-me conta de um fenómeno que foi elencado há uns anos pelo Gonçalo M. Tavares em relação aos seus livros. E eu não falo livros, eu falo a língua portuguesa e a maioria das vezes até numa língua de livre acesso. Está acessível a todos, não precisam de comprar esta língua no Patreon. E aquilo que ele se deu conta é que, apesar de ter formulações muito fáceis, ainda que possa passar ideias um pouco mais robustas, há pessoas que não compreendem. Poderiam alegar: há sempre pessoas que não compreendem, mas ele, quando fala das pessoas que não compreendem, está a referir-se a médicos, pessoas com estudos, uma vida a estudar e não conseguem alcançar isto. E eu tenho vindo a perceber
Seja comigo, claro, porque quando eu estou a falar há aquela formulação judaica, como é que é? Se estás a falar, não devias ser o primeiro a ouvir aquilo que estás a dizer. Não é bem esta a formulação, mas muitas vezes estou a falar e a ouvir o que estou a dizer, e como estou em contacto com o olhar da pessoa que está a ouvir, estou sempre a afinar, e daí que esteja sempre num regime de contenção. Quando eu descambo para um regime de diluição, aquilo que eu quero dizer não o digo de forma tensa, que estou a fugir ao regime poético, é a forma condensada, a forma mais tensa, a maior tensão verbal que eu consigo para alcançar determinada coisa, a forma mais viva de dizer aquilo que eu quero dizer. Isso está tão fora do registro que não é assimilável, é quase como uma língua estranha, e é esse o aspecto que me parece preocupante, causa-me apoquentação. Quando eu estou a falar português e não estou, por exemplo, num tom mais barroco, num tom com muitos apostos, com frases compridas, num registro de míngua, frases curtas, formulações normais, sujeito, predicado, complemento, coisas às vezes nem coisas muito curtas, e mesmo assim, por vezes, há uma espécie de estranhamento, uma espécie de bizarria, como se eu estivesse a falar outra língua. Nós estamos num regime de superfície. Tudo aquilo que nos chega aos olhos é um dialeto de superfície. Como o Gonçalo M. Tavares constatou, se estamos a falar num regime que até há uns tempos não criava atrito nenhum, podemos esticar as frases até serem rios como os de Proust, por exemplo. Há ideias que se podem passar em pequenos shots, mas há outras que necessitam de encadeamento. Essa constatação cria-me sempre urticária. Porque se, por exemplo, um humorista partilhou-me uma coisa de outro humorista, até podemos falar do Alexandre Santos, que é aquela piada básica de o negro é um macaco. Excluindo já aquele lado, é racista, não é relevante para este caso. Entretanto, fui interrompido por uma chamada bots. A sociedade está invadida pelos bots. Perdi o raciocínio. O que é que eu ia dizer? Aquilo que é expectável em quem trabalha a palavra é ir no outro sentido, no regime da destilação. E eu olho à minha volta, isto podia ser um erro de percepção, como diz o Nietzsche, não há factos, apenas interpretações / percepções. Eu estou a percepcionar mal, ou eu estou a entregar mal, quando eu me dou conta que não é um fenómeno que acontece apenas comigo, Gonçalo M. Tavares, há outros que... Além disso, o exemplo contrastante, aquilo que as pessoas percebem é algo tão diluído do registro do facto, isto é isto, e o isto tem que ver com as suas vidas. É um isto que foi colhido das suas vidas para criar logo uma ligação, para não haver sequer a pinga de uma bizarria, de um estranhamento. O indício de algo estranho é suficiente para se quebrar uma ligação. Não sei se vou surpreender, esta empatia performática, isto é uma farsa. Se ao mínimo estranhamento se quebra a ligação empática, então a empatia é uma farsa. A empatia é no sentido contrário. É diante da estranheza, ficamos para perceber se há algo familiar ou não dentro dessa estranheza. É uma empatia burguesa, é aquilo que vocês quiserem chamar performática, de fazer de conta, postiça, e isso encanita-me. Desde que ouvi essa frase do Gonçalo M. eu já me tinha dado conta, mas pensei, sou eu que não consigo expressar em registro escrito ou oral. O ideário também se perdeu, está a ficar cada vez mais magro, as frases estão todas mancas, estão todas cortadas com muletas, risos. A própria figura que aparece na internet é uma figura à qual já foram incorporados risos enlatados e efeitos sonoros. Não consegue dizer uma frase 10 palavras sem inserir efeitos sonoros orgânicos, se quiserem. E aquilo está tudo manco. Se amputarmos a frase desses efeitos sonoros, que são constatações, são lugares comuns gritados, amparados em risos. Aquele exemplo do Alexandre Santos, do negro que é macaco. Essa piada, mais uma vez, o racismo, nem preciso de recorrer a esse argumento para criticar a piada. Essa piada já foi feita pelo menos 1 milhão de vezes. Já, só em Portugal. Se depois há público a gostar disto, eu acho que ninguém fica bem na fotografia. Seja o humorista ou os humoristas, ou o público gosta disto. Se o público gosta disto, não pode gostar de outra coisa diametralmente oposta. São linguagens completamente diferentes. Aparentemente, o Alexandre Santos é português e outro comediante mais, digamos, sofisticado é português, mas são duas línguas completamente diferentes, porque o outro está a fugir do lugar comum. Ainda que possa
entrar no lugar comum, aquela ideia de Baudelaire, que o lugar comum é a coisa mais fantástica que existe, mas é para fazer ou uma rusga ou para mobilar aquilo de forma diferente. O lugar comum é a porta de entrada, não é o alfa e o ômega, não é o início, o meio e o fim. Não, no regime da superfície, num regime de não há tempo sequer para adentrar nas coisas, quando vejo pessoas aparentemente letradas, pessoas às vezes com mestrado, às vezes com doutoramento, às vezes até nas áreas da literatura, olham para um texto que nem é das coisas mais complicadas. Não é poesia hermética. Eu já não estou aí para aí. Porque aí é preciso entrar naquele texto com uma rede de referências para começarmos a entrar com pezinhos de lã naquela obra. E aquilo é como se fosse outra língua. Aquilo é como se fosse escrito em hebraico ou tivessem bonequinhos egípcios, hieróglifos. E se essas pessoas de quem esperamos uma relação com a leitura, essa relação não existe, ou muitas vezes é performática, por vezes essa pessoa não está consciente que não domina e ao verbalizar aquilo que leu no texto, damos-nos conta, nem sequer estás aí lá. É válido nos críticos literários, é válido nos jornalistas, é válido nos podcasters de literatura. Aquilo que elas dizem acerca do livro ou acerca do autor expõe a fragilidade da sua leitura. É uma miopia concertada e o escritor, a maioria das vezes, sobretudo porque o podcast de literatura não é bem um podcast de literatura, é algo diluído, é sempre no regime diluído. A crítica literária, a maioria das vezes, não é crítica literária, é uma espécie de bestiário de feras mansas em que isto é isto, isto atingiu estes números e pouco mais. Olha a declaração, o que é que você acha daquilo e fale-me da sua vida. O livro é apenas um pretexto para chamar o autor àquela coluna que nem chega a ser vertical. Tira-me o sono, e nem estou a falar de forma figurada, tira-me o sono, eu penso várias vezes sobre isso. Como é que é possível articular seja o que for quando nem o básico por vezes passa? Há outros fenómenos que derivam desses. É o literalismo, como já foi muitas vezes falado, o regime metafórico não é compreendido como tal, há um cansaço intelectual, aquele termo, aquele conceito do Byung-Chul Han, a sociedade do cansaço, e pegando numa ideia do Gonçalo M. Tavares, a literatura para cansados. Mas eu acho que é tudo para cansados, é arte para cansados, é comédia para cansados, é pintura para cansados, a legenda já não é uma legenda, é um guia de apoio. Antes de olhar para o quadro, olha-me aqui, senão eu não quero perder o público. Não há arte que esmaga, não há arte que puxa, não há arte que nos murre, não há nada, é só a arte do afago. E isso contradiz depois tudo o resto que se diz acerca da comédia. É a identificação, é verdade, não é verdade. A verdade está cheio de dentes. A verdade, em última instância, é a outra face da morte. A morte é como se fosse o Deus Janus, não é? Tem duas caras e uma delas, esta fúria, esta cólera, além de não haver memória, está sempre num eterno. É como se estivéssemos num sítio do qual não conseguimos escapar. E esse sítio é a maternidade. Só numa multidão de bebés é que o velho é apresentado como novo e toda a gente reage como se não soubesse. E é sempre um eco. E às tantas está um papagaio num buraquinho da sala envidraçada a soltar coisas que ele ouviu já não sabe onde. Somos peixe numa maternidade, hipnotizados por qualquer merda. Qualquer refrão nos encanta. Está nos antípodas do espírito crítico. E eu não sei como é que é possível fazer sequer, seja o que for, neste regime. O que é um regime de falsificação. É o regime do embuste, do embusteiro. E é aqui que a comédia entra, ou entrava, ou devia entrar novamente. Quando se fala de comédia, há aqui um eixo que foi descurado completamente. O comediante era uma espécie de perdigueiro do embuste. Aquilo que, em parte, a Joana Marques faz, creio que é vital ir um bocadinho mais fundo. Criar uma espécie de constelação, isto e isto fazem parte do mesmo fenómeno, deixa-me ver se este fenómeno liga com outro, e às tantas estamos a falar de todos, daquela constelação, de algo que fica de fora, e às tantas estamos a falar de nós, estamos a falar da sociedade. É o perigo deste lado da comédia, que é eficaz, de particularizar, de exemplificar, ok, sabemos para onde olhar, creio, e foi feito durante algum tempo, pensando no Voltaire, no Diderot, nem é preciso ir por aí, o George Carlin. Vamos colecionando exemplos, mas há um ponto a partir do qual temos de recuar, ver o quadro de longe. Ok, percebo a paisagem, e esta paisagem é apenas um frame de um filme em movimento. É preciso colecionar as paisagens, criar um mundo. Ok, agora vou falar sobre o mundo. Agora tenho uma visão panorâmica, sendo que não é a única. Não há visões únicas para nada. Não há aqui fanatismo, ainda mais na comédia. Também aqui entramos num curto-circuito. Este comediante da verdade,
que às vezes, apesar de ser crítico, mal sabe ele que é o reflexo do comediante ativista, só que está trocado no espelho. A direita passa para a esquerda e a esquerda passa para a direita, e isto também tem conotações políticas. É como se houvesse uma parede permeável entre as duas. São regimes estanques, mas a parede é permeável e às tantas cada um está a copiar os gestos de outros. Aquilo que antes era endereçado, o anti-intelectualismo, agora está na esquerda. Os tiques de um lado passaram para o outro, como se fossem dois gases que se interpenetraram. E hoje já não sabemos bem onde é que começa uma coisa e onde acaba a outra. É tudo uma luta performática. Fico sempre desgostoso quando vejo alguém interpretar um texto que nem é dos mais complicados e não consegue pescar nada. Muita gente está a celebrar o óbvio ululante, como diria o Nelson Rodrigues. É claro que depois não há espaço para o outro, porque são duas línguas completamente diferentes. É quando nós estamos diante de uma língua que nos é estranha. Por exemplo, o mandarim. Aquilo quase parece animalesco. E isto não tem nada de xenófobo. O primeiro fragmento da Cultura e Valor do Wittgenstein, eu acho que é logo o primeiro, fala nisto. Quando há uma língua tão estrangeira, aquilo parece animalesco. Onde nós estamos é mesmo dentro da nossa língua, e daí o perigo das muletas, das formulações que se vão cristalizando. Aquilo que é muitas vezes dito por humoristas e às vezes fora do humor, que é isto não se diz assim, isso não se diz assim na tua bolha. Não se diz assim na tua bolha. E aliás, mesmo que não se diga, há a hipótese de se dizer de outra forma. Porque durante muito tempo o cinema, pensando no Fellini, que é um exemplo que me diz muito, por vezes é preciso criar uma linguagem diferente daquela que existe. Não é só imitar o que é que anda à volta. Eu também já disse aqui em episódios muito lá para trás, já não há essa coragem ou essa inventividade de criar uma língua dentro da língua. Há um preço que se paga ao copiar a língua corrente, que é assim que a língua corrente muda para o outro lado, aquela língua copiada que fica encasolada num formato, seja num vídeo, seja numa curta, seja num podcast, aquilo fica datado. Fica datado. E não vejo crítica sobre este assunto. É uma adesão a crítica a tudo. O manuseio da palavra diz-nos tudo o que precisamos de saber acerca de quase tudo. A comédia, como é algo que necessita da palavra, não é só o andaime, é tudo. Há silêncios, há linguagem corporal, mas sem a palavra o comediante torna-se um mimo. Há aqui uma coisa que é muito essencial. Isto é o início do entendimento da palavra. A palavra nasce, uma certa palavra nasce com a ilusão de delimitar uma certa coisa, uma certa situação. Esta palavra vai legendar esta situação, este objeto, e com isso traz-me algum conforto. Nós somos catalogadores incessantes do mundo. Mais uma vez, posteriormente, pode dar-se o caso, isto não é suficiente. O medo que aquela coisa me dava antes de ter nome persiste, porque fica sempre aquém. Há sempre uma distância entre o nome e a coisa. No entanto, depois vamos afinando. É aquela coisa, vamos pintalgando, vamos afinando. É um método iterativo, como existe na matemática, passinho a passinho, até chegarmos a qualquer coisa muito afinado. Mas nunca está lá. Há sempre qualquer coisa a afinar. Não estamos aí. Nós estamos no sentido contrário. Quando, para quase tudo, nós utilizamos uma palavra vaga, tipo vibe, há variantes. Eu acho que é o exemplo cabal que devia parar quase isto tudo. Então tudo é uma vibe. Revela a nossa relação com a palavra. Nós já desistimos de escrever seja o que for. É tudo uma vibe. É tudo uma vibe. Como é que eu ia dizer? Até expõe a fragilidade da nossa relação com a própria comédia. Aquela ideia que se ensina em qualquer lado, em qualquer livro. A comédia é específica. Atualmente diz-se vibe e há pessoas a rir. Eu percebo que há conotações à volta da palavra vibe. Até podemos ir mais longe. A palavra vibe não apareceu agora. A palavra vibe apareceu, se calhar, na década de 90, usada cá em Portugal, 90, 2000. O primeiro impulsionador foi o DJ Vibe. Não tinha o impacto que tem hoje. Mas foi e desapareceu porque, isto não é nada. Envolvidos uns anos, está aí em força. Há palavras que podem ter caído em desuso, podem aparecer aí com novo fogo. Mas esta ideia de um escritor de género essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Proust, dá-lhe bem na descrição. E as descrições para nós são todas enfadonhas. E há aqui um aspecto que eu falei no... Falei onde? Onde é que eu falei nisto? Falei no podcast secundário do Tertúlio de Mentirosos, Badminton com as penas de Ícaro. Há aqui uma cena que me parece também essencial. Não querendo ir para aquilo que falei, ouçam o podcast. É um discurso muito assente no adjetivo. Podem abrir um podcast ao calhas
É raro o comediante que consegue descrever seja o que for. No limite diz que é uma vibe. Mas se não disser que é uma vibe, utiliza adjetivos. Não consegue descrever nada. Não consegue. E eu não preciso recorrer a exemplos mais antigos ou os melhores exemplos. Não. Basta recuar 10 anos e esta formulação era altamente criticada entre os humoristas, para não dizer escritores, porque aí ainda continua a ser criticado, se bem que também vai ganhando fogo. Isto era visto, ridicularizado, como se fosse uma tia de Cascais. A tia de Cascais é que para ela é tudo bonito, magnífico, fascinante. E os humoristas agora são todos tias de Cascais. Ninguém consegue descrever seja o que for. Ninguém diante de uma coisa consegue. O que é isto? De que é formado? Qual é a relação com o que está atrás? Aquela ideia é um olhar interessado. É um olhar agressivo sobre as coisas. Onde é que está a falha desta coisa? Por onde é que eu começo a escavacar? Pelo olhar esta coisa. Não há. É só um olhar de passagem. É um afagar nas coisas. Nem chega a despentear a coisa em si, nada. É uma etiquetagem ao de leve. Fascinante. Toda a gente... O que é ser fascinante? Se fosse mais novo, diria, tudo bem, os meias tinham 20 páginas. Sim, senhor. Todas as descrições, o ramalhete é vibe. O não sei quê é fixe. É fascinante. E o incesto é cool. Fim. Está feito. Se nós não conseguimos descrever nada, como é que discutimos seja o que for? A descrição é uma das formas de exibirmos a nossa relação com determinada coisa, determinada ideia. Além do adjetivo, aquilo que eu disse no badminton com as penas de Ícaro, que peguei numa ideia de um filósofo que é o substantivo não tem contrário, não há não cavalo, o cavalo é o cavalo e não há contrário de mesa, e no adjetivo há isto. E então cria-se uma ilusão que há uma disputa, há uma discussão, e é feio, é bonita. Sim, mas o que é o feio? É porque às vezes o feio, se definisse o feio, era exatamente aquilo que é bonito para o outro. Como não aprofundamos nada, um simulacro de discussão, de diálogo, quando não é nada. São papagaios que herdaram dos seus donos um punhado de palavras e andam para ali a cuspir, a simular uma conversa de adultos. Há 10 anos era suficiente para alguém dizer, um comediante, oi, faça um favor de ir um bocadinho mais fundo. Mais uma vez que os comediantes e o público não ficam bem na fotografia. É dialeto normal. E se isto é o dialeto normal, é claro que depois apareçam Gonçalo M. Tavares ou outros. Quando há uma conjugação de ideias, então mas este gajo vai falar sobre isto. O grande e o muito pequeno, e não utiliza vibe. Não utiliza fascinante. Não percebo nada disto. Figuras como o do ato criativo, como é que o gajo chama? Rick Rubin, estou irritado, nem consigo. É claro que aquilo depois tem saída, aquilo é a coisa, é uma xeropada de alto a baixo, não tem rugosidade nenhuma, aquilo é papinha, colherzinhas para a boca do bebê. Incham todos que pensam que acharam sabedoria. Pior que isso é as influências que vão à Índia mexer na picha de um suposto homem sagrado. Descobri a sabedoria, toca na picha. Foda-se. Isso tem-me irritado de uma forma... É tudo performático, é tudo acrítico, tudo é um simulacro. Quando a crítica aparece é um simulacro de crítica e é sempre no sentido como é que posso tornar isto lucrativo. Tudo é subornável, não há posições verticais em relação a nada. É tudo consoante os ventos, não há ninguém. O vento vem deste lado, não sai daqui, a não ser que apareça um tornado e seja levado tipo vaca ou tipo carro pelos ares. Mas em condições normais ele não sai daqui. Essa postura invertebrada faz-me uma confusão. Essa irreverência oportunista, essa irreverência escoltada por desculpas, quando na verdade não se consegue manter a figura. Eu estou a fazer tudo para me tornar uma pessoa melhor, mas às vezes nas entrelinhas percebe, este gajo é um cabrão. Este gajo, que há não sei quantos anos diz que está a tentar tornar-se uma pessoa melhor, é um cabrão. À mínima situação, ao mínimo desajuste, este é um déspota. Se lhe desse um exército, ele conquistava uma região ou um país. Foda-se, pá. Enfim, é isto. Eu acho que é uma fusão entre o comediante, o agelasta, aquilo que era contra o riso, e uma espécie de gago mental. Aquilo que o humor consegue, no seu limite, atualmente, é humor publicitário. É um humor sem arestas, é um humor curto, 2 ou 3 palavras, um óbvio ululante, e toda a gente se ri, ou melhor, toda a gente sabe que tem de se rir porque o riso é contagiante, então vamos contagiar as pessoas com este riso falso. E está feito, vamos! E não há figuras contrastantes. Mais uma vez, ninguém fica bem na fotografia, seja a comédia... Seja ao público. Nós queremos é mais do mesmo. Às vezes com verniz, este verniz faz de conta que nós somos diferentes, mas vamos descascar o verniz, isto é igual ao outro. Ok, é tudo igual.
É tudo igual, os mesmos tempos, os mesmos risos, os mesmos temas, tudo a trocar os temas. É como se houvesse um guião ou um conjunto de guiões no início do ano. Isto depois roda por todos. Roda por todos os humoristas, roda por todos os podcasts. Aliás, há mais temas para falar, mas esses temas, depois causam problemas. Estes temas não sabemos falar, estes temas depois não interessam. Há um influencer que põe a pupa para o outro lado, fala 50 minutos sobre a pupa do influencer. É isto. É isto que temos, não é? Estou a ler alguns livros. O Espírito da Comédia, Os Judeus e a Comédia, acho que é assim que se chama. O Ricardo Luz Pereira já me fodeu porque eu ia falar nele e ele, entretanto, lança-me logo o episódio. Também ele está mais bem posicionado. Ele é amigo do editor da Ziggurat. Pensei, caraca, já me apanhou na curva outra vez. Mas é um livro bastante interessante. E o Espírito da Comédia também. Eu pensei que o Espírito da Comédia ia noutro sentido, mas foca-se numa ideia que eu já falei aqui no Tertúlia de Mentirosos, que é a liberdade. A liberdade e a comédia são inseparáveis. Não há hipótese. Uma crítica que eu posso apontar à comédia atual. A comédia atual virou costas à liberdade. Uma comédia maniatada. Não entrando em teorias da conspiração, mas é uma comédia que está consciente de si e utiliza essa consciência de uma forma muito oportunista. É uma consciência que é utilizada para não vamos pisar o risco. Uma comédia que antes era transgressora, aqui está o risco, vamos dar um passinho para fora do risco. Hoje não. Atentemos, o risco está aqui. Não ultrapassemos o risco. E este tom parece-me que está muito, muito longe daquilo que a comédia devia ser. Enfim, vamos continuando por aí. Beijinho. Entretanto, o que é que saiu? Saíram Cancãs. Gostei dos episódios que saíram. Foram 3, se a memória não me falha. Há um episódio onde eu falo do meu desleixo a comer sopa. 10 minutos daquilo. É claro que há depois outros temas. O Cancã é de improviso, às vezes há um tópico e vou por aí. Depois sugiro no outro episódio uma medida para combater a sinistralidade nas estradas, que é pôr velhas nas estradas, quilómetro sim, quilómetro não. Saiu o Badminton com as penas de Ícar, que é o podcast secundário do Tertúlia de Mentirosos. O Tertúlia de Mentirosos volta para a semana. E o que é que saiu mais? Saiu o Evangelho, onde eu falo daquilo que massagei por aqui, que é a ideia da influencer que vai para a Índia ou para o Nepal à procura da salvação, sendo que essa salvação é alcançada por mexer na picha ou nos colhões de um homem indiano ou nepalês. Não sei se sai mais qualquer coisa, que talvez um Duchamp, o Império das Aspas, não sei. Vamos ver o que é que sai mais hoje. Entretanto, estamos aí, houve stand-up, foi bom menos. Foi muito fixe pelas piadas novas, bateram bué. E há uma coisa que eu tenho que melhorar, que é entregar as piadas velhas. Já sei que isto funciona e esse relaxamento por vezes joga contra mim. E utilizei uma piada das primeiras que eu escrevi. Eu utilizei na Gala da Bang e eu acho que é daquelas piadas. Há piadas que eu olho para elas, as mais antigas, e reformulava isto de outra forma. Esta não. Esta é uma piada que não consigo arranjar formulação melhor para aquela ideia. E continua a resultar. Essa piada continua rija, continua muito boa. Essa piada no início revela também um lado que me apraz. Continuo a gostar dessa piada e recordei-me uns minutos antes de entrar, olha, vou voltar a fazer esta piada. Algumas piadas da primeira leva de piadas que eu escrevi continuam robustas. Essa, tem uma do Oli, continua robusta, e há uma piada que vinha perdendo o gás. Só há pouco tempo é que me dei conta a razão pela qual não tem aquele impacto que tinha. Eu utilizava a vaca da Milka. A vaca da Milka desapareceu do chocolate. A maioria dos chocolates da Milka já não tem uma vaca. Já saiu do imaginário. Já não tem peso. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.